assunto é velas de ignição. Sim, elas são fundamentais para o bom rendimento do seu veículo e para a economia de combustíveis. Mas antes de entrar no assunto, você já se inscreveu? Já deu like? Sim, porque o vídeo vai ser bom. Já deu like? Também comente no final. É importante sua opinião. Não se esqueça de inscrever e dar o like e comentar. É muito importante para ajudar a gente no canal. Agora, vem comigo conhecer um pouquinho mais sobre velas de ignição, tipos, aplicação e como instalar corretamente. Vamos nessa! Bom, meus amigos, vamos começar a conhecer e entender um pouquinho mais sobre vela de ignição. As velas são as responsáveis pela ignição do combustível dentro do motor. O que elas fazem, na verdade? Elas conduzem a voltagem que é produzida pela bobina, a alta voltagem, né, para gerar uma faísca e inflamar o combustível. Então, aqui à direita embaixo, eu botei um desenhozinho mostrando isso. Vamos lá, aqui teria conteúdo para outro vídeo, mas vamos dar uma explicação básica. À direita, a gente pode ver ali nesse desenho embaixo que eu tenho a válvula de admissão, porque eu tenho um bico ali, um bico injetor à minha direita. À esquerda eu teria a válvula de exaustão. No meio tem a vela. Como funciona isso? No motor de 4 tempos, né, pode ser um ciclo Otto, Atkinson, Miller ou misto disso, é outro assunto. Uma vez que foi feita a admissão, as válvulas fecham, o pistão vai subir, comprimindo a misturar combustível dentro do cilindro. Quando chega no PMS, que é o ponto morto superior, ou seja, o ponto mais alto onde a compressão é maior, a vela solta uma faísca. Isso inflama a mistura, faz a explosão, faz com que o pistão desça, movimenta a árvore de manivela, enfim, tudo aquilo que a gente conhece para o motor gerar a potência, gerar o movimento mecânico para o carro andar, para o veículo andar. Essa explosão, aí vem outro ponto importante, a questão do sincronismo. Quando a gente fala o sincronismo do motor, quando ele está fora de ponto, fora de sincronismo, a vela não faísca no melhor momento. Então ela precisa estar sincronizada para que aconteça a faísca no melhor momento, para a queima ser a mais eficiente possível. Continuando sobre as velas. Todas as velas funcionam exatamente igual, porém podem ter construções distintas, né? No que se refere especialmente ao seu eletrodo central. Eles podem ser de cobre, platina ou irídio, que no mercado chamam de iridium, ok? Como os materiais são distintos no eletrodo central, isso dá a essas velas características diferentes. A de cobre ela tem uma durabilidade menor, cerca de 40 mil quilômetros. E são mais baratas, né? Uma vez que o cobre é um material menos nobre. Mas elas se destacam por funcionar muito bem em motores turbos ou motores de alta compressão. As velas de cobre, ela pode ter variações construtivas, como por exemplo 4 eletrodos. Estão vendo em cima à direita uma vela com 4 eletrodos. O que acontece quando você bota mais eletrodos? Bom, ela gera uma faísca melhor. Se ela gera uma faísca melhor, ela melhora a partida, né? Melhora desempenho, gera uma certa economia de combustível e, sobretudo, elas têm uma durabilidade maior, de 60 a 80 mil quilômetros, ou seja, pode chegar a durar o dobro de uma vela com um eletrodo só. E custam só cerca de 15% mais caro. Então, se você puder comprar uma vela de 4 eletrodos, caso opte pela de cobre, vale a pena, porque você vai gastar um pouco mais na aquisição, mas vai ter uma durabilidade muito maior, vai demorar muito mais tempo para efetuar outra troca e, além do que, vai economizar combustível. Então, é aquilo que eu falei em outros vídeos, o TCO, Total Custo Owner, não é só o custo de aquisição, mas o custo de ter qualquer coisa, né? O custo total de ter uma coisa. Nesse caso, uma vela de 4 eletrodos, sim, é muito vantajosa para o seu bolso. As de irídio e platina conduzem melhor a energia por serem materiais mais duros, né? Apresentam uma durabilidade melhor, cerca de 100 mil quilômetros. Na verdade, a platina e o irídio são bem mais duros como materiais resistentes do que o cobre, então por isso ela dura mais. Elas são indicadas para combustível com misturas muito pobres, como é no Brasil, que tem 27,5% de álcool, a gasolina tem baixa octanagem, enfim. Então, essas velas são muito indicadas para esse cenário aqui no Brasil. O
que elas fazem? Elas melhoram a partida do motor, melhora o funcionamento em marcha lenta e melhora a queima do combustível. Se melhora a queima do combustível, a queima mais eficiente, ela tende a gerar menos emissões, né, e um consumo menor. As velas de irídio levam vantagem sobre a de platina, pois o irídio tem um ponto de fusão muito alto, 2.450 graus centígrados. Sim, é um ponto de fusão altíssimo. Além disso, a dureza do material, como o irídio é mais duro do que a platina, ele tem elevada resistência mecânica, ou seja, quanto a pancada, batida, o desgaste dele é menor, além de uma baixa resistência elétrica, melhorando a condutividade. A grande vantagem é que uma vela de irídio mantém suas características até o final de sua vida útil. Aí embaixo eu botei uma vela de irídio, você vê que o eletrodo central é de irídio, né? Bom, agora vamos entender como escolher a vela direitinho, porque eu vou mostrar a vocês que no Mercado Livre, na internet, tem gente vendendo uma coisa como fosse para um determinado veículo e não é. Então vamos entender isso um pouquinho. Esse aqui é o catálogo da Bosch. Está destacado em vermelho ali qual é a vela que a Bosch indica para o Fusion 3.0 com 243 cavalos, a gasolina. Está destacado, é a vela HR8D233X, ok? Vamos entender isso aqui. Bom, olhando o catálogo do outro grande fornecedor no Brasil, que é a NGK, eles indicam a vela, a codificação deles é a TR5BP12 ou a TR5AI13, ok? Bom, eu peguei um anúncio na internet, para vocês verem. Tem uma pessoa, uma loja, vendendo um jogo de vela como se fosse para Fusion. Está o anúncio aí, 3.0, V6. Só que, se vocês observem, a marca é Bosch, ele indica o HR8DCV+. Ora, essa vela não é para o Fusion 6 cilindros. Ela é para um carro 3.0 também, mas é um Mercury. Essa vela está indicada no manual da Bosch, HR8DCV+, para um Mercury. Então, muito cuidado. Você procura na internet a vela para o seu carro e você vai achar uma indicação de uma determinada vela. E muitas vezes as pessoas estão vendendo o que não é para o seu carro, o que não é indicado pelo fabricante, o que não é indicado nem para quem fabrica uma vela compatível, como esse caso da Bosch. Observem aí que a indicação da própria Bosch é HR8D233X e o cara está indicando HR8DCV+. Bom, mas uma vez que você comprou a vela correta, a instalação precisa ser correta. E aí você tem que ver se seu mecânico de confiança realmente é de confiança e ele toma esses procedimentos. Vocês estão vendo aí são as especificações técnicas de instalação da vela do manual, como a Ford indica a instalação. Primeira coisa que está destacado nesse elipse em preto aí, é que deve-se aplicar uma graxa de silicone e de composto de elétrico. A graxa é a XG3A. Bom, qual a função disso? Ou seja, onde se rosqueia a vela, essa graxa deve ser aplicada e vocês vão entender adiante. A segunda coisa, né, que vocês podem ver aí, que não destaquei, mas é o segundo item no segundo quadrinho, é a vela de ignição da própria Ford. O modelo é CGSF22N e ao lado eu coloquei aí uma embalagem da Ford com a vela original do veículo. Essa sim é uma vela original do veículo. Embaixo, a Ford indica que a folga da vela de ignição deve ser entre 1,15 e 1,25 milímetros. É chamado de gap. Mas que folga, que gap é esse? É aquele espaço que existe entre o eletrodo central e o eletrodo massa, onde vocês estão vendo um desenho ali em cima, que tem aquelas duas setinhas. E ela deve ser medida com um calibre de vela, que vocês vão ver ali, é aquele desenho em cima, aquele instrumentozinho, ele passando o calibre de vela, ele deve regular essa abertura de modo que fique entre 1,15 e 1,25. E a última coisa, não basta o mecânico colocar, como muitos fazem, não, é só não apertar muito. Não, não é não apertar muito, existe um aperto correto. O aperto correto, no caso das velas do Fusion 3.0, é 15
Nm. Isso deve ser feito com um torquímetro, vocês vão ver também aqui. Sim, então uma mera troca de vela exige que você siga procedimentos que a engenharia da fábrica projetou para aquele veículo. Não é pegar uma vela, simplesmente tirar do pacotinho, chegar lá, colocar, apertar, não apertei muito, está bom. Não funciona assim. Então, se seu mecânico realmente é bom de confiança, ele tem que seguir esses parâmetros. Normalmente eles não seguem. Por quê? Porque muitos desses parâmetros você tem que pagar para assinar um doutor-IE, uma oficina conectada, ou a própria, no caso aqui, da própria Ford, para obter os dados de tudo que tem que ser feito no carro e como deve ser mantido o carro. Geralmente é feito com base na experiência empírica, de um falando para o outro. Se você pergunta qual é o torque que tem que dar na vela, ele não tem a menor noção. Qual é o calibre que tem que abrir, ele também não tem noção. Então, observe, entre 1,15 e 1,25. Vou voltar dois slides, perdão. Note aqui aí que na vela do Fusion da NGK, ali no gap, ele está indicando entre 1,2 e 1,3 de acordo com a vela, a 12 ou a 13, que é exatamente dentro dos parâmetros ali indicado pela própria montadora. Bom, voltando lá, o que então é necessário para um mecânico fazer a troca de vela correta? Primeiro, à esquerda, vocês estão vendo lá o XG3A, né, que é o composto de elétrico. Ah, mas é de freio? Sim, mas observem lá o que ele faz. No segundo item, alta resistência à água e ao calor. Sim, e ali na cara do cilindro tem muito calor, né? Olha o terceiro item. Oferece vedação de alta tensão para os fios de ignição secundária. Sim, o secundário, onde tem as bobinas. Lembra aí lá no início que a gente viu lá que as bobinas geram alta tensão? Então ele oferece a vedação para evitar que a corrente escape, se melhore a queima e não tenha perda de corrente, né? Ele suprime vazamentos de tensão, né? E é compatível com a borracha PDM, ou seja, ele não agride a borracha. Então não é qualquer graxa a usar. Então tem uma especificação técnica. E o motivo está aí. A questão de oferecer vedação a alta tensão na secundária da ignição e suprimir vazamento de tensão e resistente a calor. A segunda coisa é o torquímetro. Aí embaixo eu coloquei dois. À esquerda você tem um torquímetro digital, perdão, um torquímetro de estalo, e à direita um digital. Ambos fazem a mesma coisa, só que um avisa que chegou a hora com estalo, o outro apita e ainda você consegue ver digitalmente, mas ambos funcionam. E aí em cima à direita tem o calibre. Então se o fabricante me disse lá que eu tinha que ter entre 1,15 e 1,25, eu deveria, nesse caso, esse calibre, exemplo, pegar a primeira lâmina, que é a de 1, e pegar a segunda, terceira, né? Primeira, segunda, a quarta, que é 1,15, ou seja, juntando essas duas lâminas, eu teria 1,15 de abertura, que é o mínimo necessário, e o máximo seria 1,25. Então, o ideal seria pegar o calibre de 1 e a de ponto .20. Assim, eu teria uma vela calibrada com sua abertura no meio do caminho, entre o mínimo e o máximo indicado pelo fabricante. Bom, de onde eu tirei aqueles dados? Está aí no site da própria Motorcraft, da Ford. Eu estou logado lá, que eu sou assinante, como vocês podem ver. Então, não estou tirando isso do nada. Eu deixei o link aí embaixo, se alguém quiser se cadastrar no site, é gratuito, tá? E aí, você tem lá as velas do Ford Fusion, 15 Nm de torque, e aquele baixar vai vir toda a informação técnica de como proceder à substituição das velas. Bem, meus amigos, agora que a gente conheceu um pouquinho mais sobre velas de ignição, a diferença entre uma vela de cobre, de lítio, de platino, a gente entendeu principalmente o fundamental de como a gente, na internet, acha a gente vendendo coisas que não são realmente para o nosso veículo e estão como deveriam ser. E como o seu mecânico aplica essa vela no seu veículo. Aliás, para qualquer coisa existe um procedimento, existe tudo parametrizado pela fábrica, pela montadora, pela engenharia, como deve ser feito. A maioria dos mecânicos, a grande maioria, não observa isso, que como eu falei lá para vocês, tem que pagar por plataformas que contêm esse dado técnico, e a maioria das oficinas optam por não fazê-lo, vão na experiência adquirida e simplesmente o fato do carro funcionar não quer dizer que ele está funcionando da maneira correta.
Bom, meus amigos, era isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, passar os vídeos para os amigos, indicar o canal. E por hoje é só. Para frente temos um assunto muito legal para tratar, que vai ser sobre motores de ciclo Otto, Atkinson e Miller. Como que isso funciona. Uma boa tarde, saúde e paz para todos vocês.